seja muito bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. O mês de novembro é um mês que a gente dedica aos bebês prematuros. Para você que não sabe, eu sou Denise Brasileiro, pediatra, nutróloga e intensivista neonatal e pediátrica. Então, eu trabalhei na UTI com os bebês prematuros por pelo menos 22 anos. Então, os bebês prematuros, assim, eu tenho um carinho muito grande. A prematuridade é um capítulo à parte dentro da pediatria. A gente ainda não sabe nada, a gente estuda muito, mas, assim, cada dia a gente descobre o tanto que a gente ainda precisa de estudar para a gente poder conduzir toda a questão do bebê que nasce muito antes da época. E esse bebê que nasce antes da época, gente, a gente precisa correr atrás de algumas coisas muito importantes, principalmente da nutrição, porque ele nasce sem reserva de muitos nutrientes que acontece no último trimestre da gravidez, que passa pela placenta, e isso vai ser depositado no organismo daquele bebê, e quando ele nasce, ele tem uma reserva. Quando ele nasce prematuro, a gente não tem isso. Outra coisa, se o bebê ganha muito peso no início, isso depois pode repercutir, fazendo com que aconteça o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a obesidade, a síndrome metabólica. E se ele também come muito menos do que ele precisa e não ganha peso, ele pode ficar com problemas neurológicos, principalmente afetando a cognição. Então, é muito difícil. Não é um bebê que a gente vai lidar como se fosse um outro bebê que nasceu acima de 37 semanas. Mas, para tudo tem um jeito. Então, a gente estuda muito. E eu escolhi um amigo que vai dar uma entrevista para a gente, que vocês não têm ideia, é o Dr. André Laranjeira. Ele tem uma experiência muito boa em relação a bebês prematuros e na pediatria em geral. Ele trabalha no Hospital Albert Einstein, ele tem um consultório dele em São Paulo. E eu tenho um respeito muito grande, uma admiração também muito grande pelo Dr. André. Ei, André, tudo bem? Olá, Denise. Muito obrigado, viu, pelo convite de estar aqui no seu podcast. Fico muito feliz de ter sido lembrado e pelas suas palavras. Eu digo mesmo, você é uma grande amiga. Obrigado aí pela confiança para que a gente possa trazer informações de qualidades aí a respeito da prematuridade nesse mês de novembro. A gente tem muita coisa para falar. Sabe, André, o ano passado eu recebi uma bebê que ela nasceu de 25 semanas, pesou 600 gramas ao nascer, ficou 4 meses na UTI, e quando ela chegou para mim, ela já tinha mais de 1 ano de idade, e você acredita que ainda não tinha começado a introdução alimentar? Os profissionais que estavam conduzindo estavam com medo de começar a alimentação para essa bebê prematura. E aí foi todo um processo, porque perdeu aquela janela de oportunidade do tempo que a gente deveria começar a estimulação para aceitar os alimentos sólidos. Então, isso é muito complicado. E aí, cada vez mais que eu tenho a oportunidade de conversar sobre prematuridade, eu quero ficar nessa parte de prevenção. Você que é pai e mãe, que com bebê prematuro, você deve procurar um profissional que tem experiência com bebê prematuro. Não é todo pediatra que tem essa formação para lidar com os bebês prematuros. O que você tem visto na sua prática, André? Você trouxe vários pontos aí com esse exemplo que vale a pena comentar. Eu vou começar pelo último ponto que você trouxe. Você está certa, não existe neonatologistas, que é o pediatra especializado no período neonatal e em prematuros, espalhados pelo país de forma que as mães consigam ter acesso a esse especialista. Se você conseguir, ótimo, porque ele com certeza vai te dar um acompanhamento muito específico a respeito do seu prematuro, principalmente esses prematuros menores de 30 semanas. Se você não tem acesso a esse profissional, você pode buscar o pediatra da tua região e deixar claro para ele que o seu filho foi prematuro e que você já sabe que existem situações que são específicas da prematuridade, e esse profissional com certeza vai te trazer as melhores respostas. Mas pegando aí ainda no seu exemplo, esse bebê de 25 semanas, existe na pediatria um grupo de profissionais
que por vezes faz muitos anos que não acompanha mais numa UTI neonatal as evoluções que a gente acompanhou. Eu trabalho em UTI neonatal há 14 anos, sendo que nos últimos 4 ou 5 anos de minha prática, eu venho focando também no acompanhamento ambulatorial desses bebês que ficaram internados e que precisam desse acompanhamento que é diferente do bebê que nasceu no tempo certo. E quando você começa a ouvir uma história de uma criança que perdeu a oportunidade de receber uma nutrição adequada numa época importante, isso é de partir o coração. E por medo. Gente, vamos traduzir esse medo como desconhecimento. Se as pessoas dispostas a trabalharem com esse perfil de bebê, estudarem, se elas se informarem, existem protocolos no site da Sociedade Brasileira de Pediatria disponíveis se o colega não consegue fazer o acompanhamento de maneira automática. Se ele realmente não tem essa experiência, os protocolos estão aí para isso. Só que a gente não pode deixar essas crianças perderem essa oportunidade. Porque essas crianças, elas já nascem com muita vulnerabilidade para desenvolver problemas em relação à desnutrição. E essa falta de nutrientes, você imagina, o bebê prematuro, ele cresce muito rápido e a gente tem uma palavra, gente, que chama catch-up, que é a recuperação desse peso e da altura e do tamanho da cabecinha, que é o perímetro cefálico desses bebês. E existe uma idade que a gente considera o ideal para atingir esse catch-up, que seria em torno de 2 anos, para a maioria dos bebês que nasceram adequados para a idade gestacional dentro da prematuridade. Porque tem um capítulo à parte, que é o bebê que nasce pequeno para a idade gestacional dentro da prematuridade. Às vezes esses bebês, eles não conseguem esse catch-up em 2 anos e podem conseguir lá para 8 anos, 14 anos, mas isso é outra coisa. A gente está falando de um bebê prematuro que tem todo o seu potencial para atingir essa recuperação de peso, de altura e de crescimento da cabecinha e ser uma criança com menos risco de ter sequelas, principalmente sequelas relacionadas ao neurodesenvolvimento. E aí entra principalmente os neuronutrientes. E aonde que esse bebê vai conseguir? Qual que é a melhor alimentação, André, do seu ponto de vista? Sempre que possível, o leite materno de uma mãe que está se alimentando adequadamente e, se necessário, até suplementar se ela não tiver condições de manter uma alimentação equilibrada. Você trouxe vários detalhes aí que vale a pena comentar. Quando nós falamos em bebês pequenos para a idade gestacional, nós estamos nos referindo àqueles bebês que quando nascem, você pesa, aí tem lá um número, 1,5 kg, 2 quilos. Quando esse número é menor do que um gráfico ao redor do percentil 10, a gente classifica ele como pequeno para a idade gestacional. Sabemos que esses bebês têm maior risco de uma série de doenças. E esses aspectos que a Denise comentou são importantes para que essas doenças sejam minimizadas. Então, recentemente, nos últimos congressos que tanto eu quanto a Denise participamos, se fala muito a respeito da nutrição do prematuro como fator preditivo de longo prazo de desfecho de doenças crônicas, de desfecho neurológico. Então, se a gente desde cedo já traz para a criança uma alimentação adequada com leite materno, na falta do leite materno, você usa uma nutrição parenteral, que é aquela nutrição da veia do bebê pequeno, muito grave, que não pode mamar pela boca, calculada nos mínimos detalhes, para que pelo menos uma parte nutricional básica ele receba. E se mesmo assim não tiver o leite materno, escolher uma fórmula infantil adequada para essas necessidades. E aqui no Brasil já existe a disponibilidade em todas as regiões do país dessas fórmulas. Nas cidades grandes, com certeza, no interior, talvez não. Mas mesmo que você não tenha acesso a isso, você tente oferecer o teu leite materno ordenhado e eventualmente o fortificado, porque também existe aquela necessidade do bebê prematuro, não é, Denise? Que ele às vezes tem que ter uma carga de proteína maior, ele tem que ter alguns componentes do aspecto nutricional aumentados. E o leite materno, por vezes, ele realmente pode não oferecer tudo. E não é que ele é ruim,
É porque como o nenê nasceu antes do tempo e o corpo da mulher é preparado para nutrir uma criança que nasce acima das 37, é fato que um bebê de 30, de 29, 28 semanas, talvez somente com o peito não consiga. Mas aí você tem já ferramentas para oferecer para esse bebezinho. É. E é importante, né, que, esses leites, né, que a gente fala leites adaptados para o prematuro, né, esses leites de transição, quando ele tem a alta da UTI e vai para casa, para cada bebê a gente tem um protocolo, não dá também para a gente colocar todos os bebês na mesma orientação. Por isso que aí, mais uma vez, exige do profissional ficar bem entendido a respeito da existência dessas fórmulas infantis, que para aquele momento, na ausência do leite materno, vai ser um bom aí, estratégia alimentar. E entra também, gente, a questão de vitaminas. O bebê prematuro, ele precisa de vitaminas de uma maneira diferente, e a gente entra também para esse bebê em tempos diferentes. Eu vou deixar o André explicar para nós aí. Vitamina D, o ferro, o zinco e as outras vitaminas que a gente precisa para esse bebê prematuro. Bem, vamos começar com um bebê que ele não pode, por exemplo, num ambiente de internação, receber o leitinho por sonda ou pela boca. Ele recebe essas vitaminas pela veia, na nutrição parenteral. Esse bebê é a parte, entre aspas, mais fácil, porque você calcula e ele recebe pela veia. Já o bebê que começa a receber o leitinho pela sonda, ou ele começa a mamar, eu já começo a pensar em oferecer para ele as vitaminas via oral, seja em gotas ou em xaropinho, calculadas para a necessidade dele. A vitamina D, a gente oferece uma dose, por exemplo, ao redor de 400 a 600 unidades internacionais, que calculados a dependendo do medicamento pode ser oferecido poucas gotas ou poucos ml, para que toda a vitamina D receba por ali. Ele não vai conseguir obter essa vitamina de outra maneira, apesar que todos sabemos que o sol é a maior fonte, mas essa criança não vai tomar quantidades de sol significativo para que ele possa receber, então ele é obrigado a repor. E aí é a primeira grande vitamina que a gente tem que lembrar. Depois tem o ferro, que no prematuro a dose muda, e esse aqui é um alerta para todos os colegas que estiverem nos ouvindo. Aquela dose padrão de 1 a 2 miligramas do bebê de termo, ela tem que ser maior para um bebê prematuro. E quanto mais prematuro, essa dose pode atingir 4 miligramas. Para que essa criança ela consiga recuperar o estoque de ferro e ela consiga evitar a anemia. Muitos bebês já saem da UTI neonatal com uma anemia conhecida pelo nome de anemia da prematuridade. Então, por vezes, você já está tratando anemia. Então, ele não pode ter uma dose pequena, ele precisa sim dessa dose maior. E é importante dizer que essa dose ela tem que ser calculada tanto com o remédio, em gotas ou xarope, mais o que recebe de um leite, porque hoje as fórmulas também são enriquecidas, então ali também vai ter ferro. É assim que você vai analisar se essa criança está recebendo ou não a quantidade de ferro. A Denise falou até do neuronutriente, né? Hoje, os principais, que é o ômega 3, ômega 6, dando destaque aqui para o DHA, que é um tipo de gordura do ômega 3, esse indiscutível é a gordura que a gente tem que oferecer. Seja por meio de uma fórmula ou você oferecendo uma suplementação. Já existe no mercado brasileiro suplementação em ml, em gotas, em cápsula, para que essa criança consiga receber no momento em que o cérebro dela, o sistema nervoso, vai ter um crescimento exponencial, o neuronutriente importante para que esses neurônios continuem esse crescimento. Então, essas são as 3 mais importantes. Eu poderia falar de zinco, a gente poderia falar da B12, poderíamos falar de outros, mas todos esses aqui são os iniciais que você vai ofertar. Algumas dessas vitaminas, a criança ela recebeu no ambiente de UTI e já foram até suspensas, porque existem critérios, por exemplo, o próprio zinco, até 36 semanas de idade corrigida. E esse conceito de idade corrigida, depois a D pode até explicar para a gente, é o que guia muito dos aspectos nutricionais que a gente vai oferecer para essa criança. Então tem muitas coisas que o bebê já recebeu e não precisa continuar no acompanhamento do consultório.
mas esses que eu citei é os que têm que continuar de prazos maiores. E lembrando, a mãe que está em aleitamento materno exclusivo, esse bebê recebendo só leite materno, essa mãe ela deve receber uma suplementação de ômega 3, porque esse ômega 3 que ela vai receber vai passar pelo leite materno e ele é de extrema importância para o neurodesenvolvimento, para a questão visual, para a questão de imunidade, para a questão alérgica desse bebê. Então, isso é muito importante. Não é bobagem, não é modismo, viu, gente? Hoje não dá para trabalhar com bebê prematuro sem a gente falar em neuronutrientes. E aí a gente fica, se chega um bebê prematuro, a gente fica doido para poder oferecer o melhor de neuronutrientes, o melhor de alimentação. E entra um E aspecto. Denise, você falou uma coisa importante, desculpe interromper. O Tá. que você comentou da suplementação é super válido. Por quê? A gente entende que essa parte do ômega 3, ela não tem apenas o aspecto alimentar de eu como e eu vou ter no meu leite. Existe sim um componente genético que algumas mães no Brasil não possuem, e isso já tem estudo comprovando, pelo fato da nossa cultura não ter o hábito de comer muito peixe, que é de onde vem esse neuronutriente, o corpo feminino não consegue converter esse ômega 3. Então a gente tem que suplementar. Já outras populações, né, que consomem muito peixe, por exemplo, os japoneses, eles possuem essa enzima em maior quantidade. Então é mais tranquilo para essa mulher comer o ômega 3 da própria dieta, linhaça, e ela converter no DHA. Então, isso que você está comentando da suplementação é importantíssimo. E a população brasileira, sabidamente, é uma das que menos consome produtos derivados de peixes de todo mundo. Então, é melhor suplementar do que deixar faltar. E outro aspecto importante para a gente frisar é o seguinte: não existe um polivitamínico bacana nem para bebês nem para prematuros. Tem um que a gente usa muito e às vezes o pediatra dobra a dose dele. E é muito perigoso, gente, porque dobrar a dose pode ter uma dose de algum dessas vitaminas nesse polivitamínico que pode intoxicar o bebê prematuro. Então, isso não deve ser feito. A gente tem que fazer continhas, às vezes você tem que dar mais de um medicamento para somar no que você precisa, mas dobrar a dose de quando tem muitas vitaminas em um só produto, isso é muito perigoso. A gente não deve fazer e eu recebo muitas crianças e vejo também em determinados serviços que isso virou meio que assim, fácil para todo mundo, né? Exatamente, né? O atendimento tem que ser individual. Às vezes, no mercado, não existe disponível um polivitamínico que contemple tudo da maneira calculada para aquele bebê. Mas se você notou que naquele polivitamínico existe as principais que a gente citou, o ômega 3, o ferro e a vitamina D, você consegue se basear, por exemplo, por aquele que costuma ter o maior risco. Então, nós comentamos muito do excesso de vitamina D que pode intoxicar, causando, por exemplo, calcificações neurológicas, calcificações renais. Então você se baseia pela vitamina D. Vitamina D está na dose adequada. Ah, mas está faltando ferro. Então você procura um outro produto para suplementar o ferro, só que tirando aquele que já estava no remedinho que tem a vitamina D, e aí vai ajustando. E é assim mesmo até essa criança estar comendo e você conseguir obter uma parte disso da própria alimentação. E outro recadinho é o seguinte: esses bebês que a gente fala abaixo de 30 semanas, muitos bebês podem ter o que a gente fala doença metabólica, óssea metabólica, que é um osso que não está tão bem formado. E isso, na UTI, às vezes essa criança precisa receber um remédio que tem mais cálcio e mais fósforo, ou às vezes quando vai ter alta, a gente vai procurar uma fórmula que tem essa suplementação, que seria essa forma de transição, mas não pode abandonar. Existe depois exames que a gente faz para acompanhar se essa osteopenia da prematuridade, nessa doença óssea, se ela continuou, como é que ela está. Então tem que fazer exame. Não tem jeito da gente falar para vocês, ó, então o bebê chegou com tal idade, ele vai fazer mais uma vez. Tem bebês que eu tenho que fazer antes do prazo, ou tem bebês que eu tenho que fazer mais vezes de exame, mas a gente vai ter que coletar mais exames para acompanhar essa relação de vitaminas e de minerais do bebê prematuro do que quando a gente pensa em um bebê a termo.
essa parte do cálcio muito bem lembrado, de o cálcio ele é incorporado num bebê no último trimestre da gravidez. Só que os prematuros, eles não viveram o final da gravidez, eles nasceram antes. Então ele não incorporou nos seus ossos o cálcio suficiente que a mãe, durante o seu processo de dieta, oferecia para ele pela placenta. Então ele não recebeu isso. E aí, da mesma forma, por essa necessidade ser muito intensa, a gente por vezes não consegue dar todo o cálcio que ele precisa pelo leite ou mesmo pelas nutrições parenterais. Você tem que oferecer uma quantidade maior por suplementações específicas de cálcio, a mais conhecida é o fosfato tricálcico, para que essa incorporação óssea seja maior. E aqui vale o recado, não é simplesmente dar o cálcio, porque você precisa equilibrar um pouco do fósforo. Nós que trabalhamos com nutrição sabemos que existe uma relação entre a quantidade de cálcio e de fósforo para que a absorção seja plena. Você tem que respeitar uma relação de 2:1 e tem que ter a vitamina D, porque qual é a principal função da vitamina D? Absorver o cálcio a nível intestinal. Então, quando você analisa tudo isso, é uma nutrição dependendo do outro, é um nutriente dependendo do outro. Você tem que ter todo o equilíbrio ali para que essa criança se desenvolva plena. É. E a gente hoje, como a gente já foi descobrindo esse tanto de coisa relacionada ao bebê prematuro, nós não podemos deixar de difundir isso. É muito importante, gente. É muito sério e a gente corre contra o tempo, né? Um mês faz toda a diferença. Um mês que ficou faltando algum nutriente. Então, você, de novo, você que é pai, mãe, acabou de ter um bebê prematuro, busque informação, converse com o seu pediatra, fala que você está já atento a essas questões todas. Ai, André, esqueci de falar uma coisa super importante, tá vendo? Olha para você ver. A Tá vendo? A questão conversa flui e você e a fora. gente esqueceu, olha, da introdução alimentar, né? Então, a introdução alimentar do bebê prematuro, a gente vai levar em consideração a idade corrigida. Aí eu vou explicar o que é a idade corrigida. Então, por exemplo, um bebê nasceu com 30 semanas. A gente considera que ele é a termo para esse nosso cálculo de idade corrigida com 40 semanas. Então, faltam 10 semanas para ele chegar, que eu brinco, que é o dia que realmente ele vai nascer, que eu coloco lá na minha papeleta, nasceu tal dia, que aí vai ser a idade corrigida. Aí quando ele chegar em 40 semanas, essas 2 meses e 2 semanas que faltam para ele nascer, é que a gente começa a contar 1 dia de vida, 2 dias de vida, 1 mês de idade corrigida, 2 meses de idade corrigida. Até mais ou menos 2 anos de idade, a gente vai levar em consideração, sim, esse cálculo de idade gestacional para alimentação, orientações referentes à alimentação, orientações referentes a neurodesenvolvimento e a estimulação. As vacinas não levam em consideração a idade corrigida. São outros detalhes que hoje não dá tempo da gente falar para vocês. Só que a introdução alimentar e essa idade de que vai começar a introdução alimentar no bebê prematuro é tema de muita discussão e muitas controvérsias. Então, no geral, a gente leva em consideração muito o neurodesenvolvimento, que vai acontecer em torno mais ou menos de 5 a 6 meses de idade corrigida para aquele bebê. Tudo bem que tem bebês que pode acontecer um pouquinho antes, e eu vou falar para vocês o que a gente leva em consideração para esse neurodesenvolvimento estar ok, para você começar uma alimentação sólida, e tem bebês que ainda vão demorar um pouquinho mais. Então, por exemplo, os sinais de prontidão, está firmando a cabecinha, está mostrando interesse pelos alimentos, ele tenta pegar os alimentos até levar na boca, ele está interessado, ele é uma criança que você vê que está alerta. O problema do bebê prematuro é que às vezes ele sofreu tanto no começo da vida com intubação, sonda, ficou muito tempo com essa região da boca sendo agredida por coisas que para ele sobreviver precisavam ser feitas, até aqueles estímulos de incubadora, som, tudo aquilo gera muito medo para o bebê. Então, às vezes, quando ele vai começar a comer, ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, mesmo ele tendo esse neurodesenvolvimento ok, com 4 e 6, a gente fala entre 4 e 6 meses de idade corrigida,
ele ainda não vai ter que ser preparado. Então, eu vou falar uma orientação minha, André, que não é protocolo, que eu tenho feito demais, é pedir um acompanhamento de uma fonoaudióloga que tenha esse know-how com o bebê prematuro, para poder tirar toda essa sensibilização errada, essas experiências negativas que ele teve durante um período prolongado de UTI, para que quando eu for começar a introdução alimentar, ele aceite com mais facilidade, né? Porque é um bebê que pode repercutir desse jeito. Apesar de não ser protocolo, o acompanhamento multidisciplinar para a prematuridade é importante. Quando você fala da fonoaudiologia, ela é necessária porque a grande maioria desses prematuros, eles também vivenciam refluxos, eles vão vivenciar alguns atrasos de fala. Então a fono, que a família se vincula desde essa fase, ela tem tudo para continuar esse acompanhamento. E isso que a Denise comentou a respeito da sensibilização oral é muito descrito na literatura médica. Eu brinco que é como se fosse um pé de pato. Como assim, André, pé de pato? Você está numa piscina, você usa um pé de pato, aí quando você tira o pé de pato, a sua perna tá levinha, né? Você bate a perna rapidinho. É mais ou menos isso. Imagina que a criança ficou com uma sonda por meses na boca, recebendo leite por ela. E aí, na hora que tira essa sondinha na boca dela, ela tem aquela sensação do vazio, aquela coisa que, ué, cadê? Aquilo que era para estar ali não está mais. E aí você tenta colocar uma comida e quer que ele de maneira automática mastigue. Então isso não vai acontecer. Então esse acompanhamento fonoaudiológico é importantíssimo para que essas crianças tenham sim um maior sucesso na introdução alimentar. E vale lembrar também que os prematuros eles têm maior incidência de alergias, afinal de contas é um sistema digestório que é imaturo, pode ter recebido, por exemplo, leite de vaca como primeiro alimento antes do leite materno, foi sensibilizado antes e a gente tem que estar preparado para essas situações caso ocorra. Então não tem problema se for uma alimentação por vezes que demore um pouco mais em algumas progressões, mas que seja constante e bem acompanhado. Para que essa mãe, numa situação de alergia, ela não tome um susto e suspenda tudo. E aí a criança fica sem nada e ela tem medo de dar porque vai dar alergia. Então, são vários detalhes que precisam ser lembrados. Então, que nem você disse, a alteração sensorial, a possibilidade de maior incidência de doenças alérgicas alimentares, refluxos que os prematuros por vezes possuem, isso quando muitos não saem da UTI usando bloqueadores do tipo omeprazol, que a gente tem que ter a sensibilidade de usar para suspender, porque isso atrapalha a microbiota. Então a gente começa a entrar numa discussão de desfazer com cuidado medicamentos e tratamentos que foram iniciados na UTI, só que sem a imprudência, obviamente, de prejudicar o bebê na hora que você suspende um remédio que ele saiu usando da UTI. Mas se a gente não fizer isso, ele não vai ter o maior benefício da introdução alimentar. Tem que ser bem cuidadoso quando vai fazer isso. E a gente fala que, por exemplo, você imagina um bebê prematuro quando a gente vai começar a introdução alimentar. Se ele não foi trabalhado, às vezes a gente colocar a colherzinha na boca dele já vai ser uma agressão. E aí ele trava mesmo e não vai aceitar, né? Então a gente tem que tomar todas essas preocupações, né? São muitos detalhes, né, André? É muita coisa, né? Vontade da gente ficar conversando um tempão, né? Não é à toa, né? Um capítulo à parte, que você mesma disse, eu falo que é uma pediatria dentro da pediatria, é uma outra pediatria, as conversas sobre prematuros. É por isso que eu amo isso e adoro o que eu faço. Olha, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Mas eu acho que foi muito válido. Eu acho que os recadinhos principais para que você preste atenção, eu acho que eu consegui passar junto com o doutor André. Tem mais alguma coisa, André, que você quer complementar? Sim, eu quero deixar um recado para todas as mães de prematuro, para que elas tenham paciência, porque o prematuro ele tem até os 2 aninhos de idade para que ele consiga recuperar todos esses atrasos e detalhes que a gente conversou aqui.
É bastante tempo. Mas para que isso aconteça da melhor maneira, você tem que ter um pediatra ou uma pediatra companheira sua. Joia. Muito obrigada. E olha que você já gravou podcast o ano passado comigo. Eu vou te incomodar mais, viu? Não é nenhum incômodo, é um grande prazer estar aqui. Eu fico lisonjeado. Obrigado de verdade, viu, Denise? Ai, que ótimo. Nosso episódio chegou ao fim. Mais uma vez, eu gosto de lembrar, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O nosso Instagram é @bichopapinha.pod. Um grande beijo. Tchau, tchau.